Uma dúvida muito recorrente para quem faz leitura de tarô é o que são as cartas reversas, né? Na verdade não é o que são, porque isso é um conceito muito fácil, né? É mais o que significa. Aí que o problema começa. Por quê? Só para você entender, o que são cartas reversas? Você joga ali, né, faz uma abertura de tarô, se você considerar a hipótese de cartas reversas, o que vai acontecer? Às vezes você tira a carta, né? E você coloca lá na mesa ali e ela está na posição direta, vamos dizer assim. Tá? O que é essa posição? É quando a carta está com a cabeça para cima e com os pezinhos da carta para baixo. Né? Então ela está bonitinha ali na posição que você veria, que você pegaria a carta para observar. A carta reversa é quando essa carta está de cabeça para baixo. Então vamos supor aqui, né, que você observando a carta, você tenha, por exemplo, ali a carta do imperador, tá? E aí a cabeça do imperador vai estar na parte de baixo da carta e os pés do imperador vão estar na parte de cima. Ou seja, você está olhando a carta de cabeça para baixo. Basicamente é isso. E aí, a grande dúvida das pessoas é o que significa a carta reversa? Como é que eu leio essa carta reversa? Basicamente, a forma de leitura da carta reversa é o quê? Você vai inverter o significado daquela carta. Né? Então, eu vou dar o exemplo do imperador. Né? Sem imperador, vamos pegar algumas palavras-chave, apesar de que eu não gosto muito dessa dinâmica de palavra-chave, porque fica uma leitura muito engessada, mas para fins desse exemplo aqui, eu acho que é interessante a gente pegar. Você tem ali uma listagem de palavras-chave a respeito do imperador. O que você vai fazer? Você vai pegar cada uma dessas palavras e vai inverter, certo? Então o imperador, por exemplo, ele é apegado, né? Então o imperador invertido ele vai ser aqui desapegado. O imperador ele é territorialista. Então o imperador invertido vai ser, sei lá, deboísta, né? Ele não vai ficar fazendo ali, demarcando o território. Você vê que já começa a complicar um pouquinho, né? Dependendo aí da palavra. O imperador ele é autoritário. Então o imperador invertido ele seria o quê? Não sei, talvez libertário. Ele vai ser, sabe, uma pessoa ali que está tranquilo, não fica ali querendo cagar regra para ninguém. Então, basicamente é isso. E até aí, suave. Você vê que não tem grandes dificuldades, né? A não ser que você tenha, às vezes, alguma palavra que seja um pouco mais difícil de você colocar no negativo. Mas ainda assim você pode fazer usando a palavra não. Né? Então, sei lá, se ele é territorialista, o imperador invertido vai ser o quê? Ele não é territorialista. Então você vê que é uma coisa que não é tão difícil assim de observar. Só que qual que é o problema? Né? Quando você tem alguns jogos, primeiro entrave. Vamos dizer que você use o método europeu. Né? E o método europeu ele é uma combinação em que você vai usar um arcano maior e um arcano menor para cada uma das casas ali do jogo. E aí, nesse caso, vamos supor que um dos arcanos ele apareça na posição direta e um na posição inversa. Então você vai ter que ficar fazendo todo aquele exercício mental de olhar o arcano, olhar para aquela casa e você vai combinar uma coisa com o negativo da outra coisa. Isso já dificulta um pouquinho por conta da ginástica mental. E aí tem uma situação que eu considero ainda pior do que essa, que é o quê? Quando você tem no jogo, e isso não é tão incomum de se achar, uma carta que se chama uma casa, né? Qual que é a diferença? Só para deixar claro aqui. A casa é cada um dos espacinhos do jogo ali. Então vamos dizer, por exemplo, que em um jogo você analise vamos pensar um templo de Afrodite, né? Que você analisa o mental, o sentimental e a atitude. Então, cada um desses aspectos toma uma casa, né? E aí você pode fazer no método americano, um arcano só que vai representar o mental, um que vai representar o sentimental e um que vai representar a atitude. No método europeu, você tem dois arcanos, um maior e um menor para cada uma dessas casas. Então, o mental vão ser duas cartas para uma casa, o sentimental vão ser mais outras duas cartas para aquela casa e a atitude vão ser mais duas outras cartas para aquela casa, certo? Só passando por alto. Mas vamos lá. Né? E aí vamos dizer que num determinado jogo, como existe, por exemplo, né, aqueles jogos de 3 cartas que tem várias combinações, tem um que é, por exemplo, o positivo, o negativo e o resultado, né, sobre uma determinada situação. E aí o que é a carta negativa? A carta negativa, a casa, né, negativa, ela vai falar o seguinte, ó,
o que está aqui está negado. Não existe isso na situação, né? Então vamos dizer assim, eu quero comprar uma bicicleta. Vou conseguir comprar a bicicleta dentro de um mês? Aí você tem a casa positiva, a casa negativa. A casa negativa fala o seguinte, o que não existe nessa situação? Então vamos dar alguns exemplos aqui. O imperador de novo. Então não existe o que nessa situação? Não existe estabilidade, não existe domínio, não existe territorialismo. Né? Territorialismo não faz muito sentido nesse contexto, mas tudo bem. Né? Eu tenho imperatriz. Não existe planejamento, não existe uma visão a longo prazo. Né? Não existe um projeto para conseguir comprar essa bicicleta. Você tem o pendurado. O que não tem então ali na casa negativa? Não existe apego, não existe um saudosismo, não existe uma coisa de você querer insistir numa ideia passada que já não faz mais sentido. Né? Beleza, tá aí, tranquilo. Mas aí vamos falar o seguinte, olha só. Dentro dessa casa negativa agora, você tem arcanos invertidos. Então, é o negativo do negativo. O que é o negativo do negativo? É o afirmativo? A gente pode usar aquela regrinha da matemática, que menos vezes menos é mais, ou não uma coisa é sim essa coisa. Né? Então, se eu não gosto de nadar, por exemplo, então quer dizer que eu gosto de nadar? Sabe? Então, qual que é o problema aqui? Você faz um nó tão grande na sua cabeça que a coisa acaba sendo inviável. Né? Então, eu já fiz um período aí, né, em que eu fazia leituras e eu considerava cartas invertidas. Só que assim, isso me complicava tanto na hora da leitura, porque você tem que fazer esse jogo mental e o negócio, sabe? E na época eu ainda usava o método americano, né? Que é bom, mas ele não é tão completo quanto o método europeu. Mas às vezes eu olhava assim, e aí eu tirava, por exemplo, uma cruz celta, né, que são 10 casas do jogo. Já tem dentro da cruz celta uma casa negativa, né? E aí às vezes quando saía um arcano invertido ali, eu falei, nossa, mas... e na casa obstáculo também, né? Tem obstáculo, você imagina um obstáculo, mas o obstáculo é uma carta que está invertida. Então o obstáculo é uma coisa que já você supõe, né? É negativa, mas aí tem um negócio ali que está negando. E aí se for um arcano ruim ainda, né? Que a gente considera ruim, pior ainda, sabe? Porque é tanto não que você fica assim, meu Deus do céu. E aí eu bati tanta cabeça com esse negócio que eu acabei desistindo. E aí eu aprendi depois, obviamente, né, que é mais interessante a gente esquecer essa abordagem. Eu não estou falando aqui que se você usa cartas invertidas você deva abandonar isso e acabou. Mas eu acho que por conta de tanta dor de cabeça que isso dá, né, e se você parar para pensar o tarô, ele tem 78 arcanos. E ali você tem arcanos que são em essência, né? É ruim a gente falar positiva e negativa porque às vezes uma carta considerada negativa é o que a gente precisa em determinada posição. Mas vou falar com uma forma de simplificar, tá? Às vezes uma carta negativa ali, ela vai justamente fazer aquele papel de negar uma ideia positiva. Então, por exemplo, se na carta do imperador a gente tem estabilidade, né, o que seria o invertido do imperador? Seria instabilidade, na verdade. Só que aí a gente tem outros arcanos que falam de instabilidade. Por exemplo, a torre, não é verdade? Então, quer dizer, quando você configura ali a sua jogada, e você fala, só vou usar cartas na posição direta. Né? O que vai acontecer? Se naquela carta ali que o negativo ele precisaria ter um imperador invertido, vai sair uma torre, entendeu? Porque a ideia é a mesma, sabe? Então você não precisa desses artifícios para muitas vezes complicar a sua leitura. De vez em quando o pessoal vem perguntar para mim, tipo, tirei uma jogada para saber o que fulano sente por mim, e aí saiu força, imperatriz invertida e 8 de paus invertido. O que é? Sabe? Então, assim, e é pior que ainda tem outras cartas, né? Isso aí muitas pessoas não conhecem, mas existem cartas que anulam outras cartas também dentro do jogo. E aí, se você junta isso, então, você faz uma salada de frutas na sua cabeça que você vai olhar para aquele jogo e falar tipo assim, cara, o que eu vou falar aqui? Entendeu? Então, assim, é um caminho muito difícil, muito tortuoso, porque você fica cheio de negações, cheio de coisas ali, aquele emaranhado de informações, e às vezes a pergunta também é uma pergunta um pouco complicada, saem arcanos complicados. Então, assim, quanto menos você complicar essa análise, né, essa dinâmica aí, melhor para você. Sem contar que
tem um outro aspecto também que é bem relevante nessa questão, que é a questão da tiragem. Por quê? Quando você tira as cartas e você coloca ali, especialmente se você é uma pessoa como eu, que gosta de colocar as cartas primeiro viradas para baixo, jogar ali toda a jogada e depois só virar, né, para não gerar uma ansiedade, coisa assim. Porque não que você olhar a carta na hora que você tira vá mudar o resultado do jogo, não é isso. Mas às vezes você já está tirando ali, se é um jogo que tem muitas cartas, e aí você já começa a tirar conclusões pelo que você está vendo, né? E às vezes alguma coisa ali na frente vai compensar outra coisa que está aqui no jogo. Então eu gosto de tirar tudo virado para baixo e depois eu vou olhar de fato o que está ali. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando você faz esse virar das cartas, quem te garante que às vezes você não pegou uma carta e você colocou lá na mesa de um jeito, e aí a outra carta você colocou de outro jeito que faça com que ela tenha uma falsa posição invertida. Tá entendendo o que eu quero dizer? Porque às vezes a forma de você colocar a carta, ou a forma como você embaralhou, sei lá, ela dá aquele embolo ali, e aí chega um momento que você já não sabe, tipo, será que eu virei para cá, será que eu virei para lá? Então essa carta é invertida ou não é? Né? Então você tem até o risco, às vezes, ali de estar com uma carta invertida que não era para estar, ou que uma que não está e era para estar. Entendeu? Então, assim, é tanta coisa que às vezes quando você faz essa jogada e você simplesmente coloca todas as cartas na posição direta, mesmo que uma carta apareça invertida, você simplesmente corrige a posição dela, já sabendo que a posição que ela deveria estar, por conta da configuração que você definiu para o jogo, é a posição direta. E aí você vai ler aquela carta ali. Por quê? Vamos pensar novamente, né? Se for uma carta boa e ela devesse estar ali invertida para dar uma ideia ruim, quando você define que todas as cartas têm que estar na posição direta, a carta que vai sair ali já não vai ser uma carta boa, vai ser uma carta ruim, porque a ideia é aquela ali, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro, mas é igual a ideia lá, né? Então, sei lá, Sol é exposição, mas aí sai o Sol invertido, vai falar o quê? De recolhimento. Mas aí se você precisa de uma carta que naquele aspecto ali vai precisar demonstrar recolhimento, você vai sair uma papisa, por exemplo, sabe? Então é muito mais fácil, porque assim, é menos complicação. E eu vejo que a galera se embanana demais, porque assim, é óbvio, ler os símbolos do tarô não é uma coisa tão fácil assim, não estou falando que é super difícil, mas exige uma prática, exige você treinar, exige você ter um bom conhecimento a respeito da simbologia. E se você fica ainda criando tantos artifícios que vai chegar ao momento em que você tem uma carta negativa numa posição invertida, numa casa negativa dentro de um jogo, sabe? Você vai tipo assim, meu Deus, já não sei, porque aí você tem que fazer todas as assim, tipo, o que significa a carta, tá? Agora eu vou inverter, agora eu vou negativar, agora eu vou fazer isso, entendeu? E aí até você conseguir decidir o que é aquela carta ali no meio do jogo, você já perdeu o fluxo da leitura. Você está meia hora ali tentando chegar num consenso do que é aquele negócio, e o cliente está esperando e aquela coisa, que não vai, né? Então é sempre bom a gente se acostumar numa posição só e faz aqui daquele jeito, né? Lê daquela forma, porque vai ser muito mais confortável. A mensagem ela vai vir de qualquer maneira, só que ela vai vir de uma forma muito mais fácil para que você consiga interpretar. E obviamente a qualidade das suas leituras vai melhorar muito, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer a respeito de cartas invertidas. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários a respeito do que você acha também, se você usa, se você acha complicado e tudo mais, né? Eu sempre gosto de saber qual a opinião de vocês. No mais, é isso. Então, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like aqui. E se você quiser um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? É isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.